Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, aqui estamos juntos novamente em nome de Jesus, para que possamos realizar mais uma reflexão em torno do seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe nesta caminhada, envolva todos vocês e todos os seus lares, com muita paz, com muita luz, com muito amor, para que as vibrações deste amor se reflitam nos corações de cada um que está nos acompanhando nesta manhã. O capítulo de hoje que nós vamos estudar é o capítulo de número 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os itens que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos orienta para estudarmos nesta manhã são os itens 5 e 25. Vocês vejam como o capítulo é rico de informações. Com 25 itens, ela escolheu esses dois. Mas nós temos aqui no início uma parte muito característica que eu gostaria de ler, que é em Mateus capítulo 16. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim aos seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que tu és João Batista. Vamos acompanhar a redação como está escrito aqui. Jesus perguntou aos apóstolos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Daqui a pouco eu vou esclarecer essa expressão Filho do Homem, que como ele sempre se intitulava, quem dizem que eu sou? Ele queria saber o que é que o povo estava dizendo a respeito dele. E os apóstolos então lhe responderam: dizem uns que tu és João Batista. Olha, João Batista já tinha morrido há pouco tempo, Jesus o conheceu, foi batizado por ele. Então eles acreditavam, olha, na volta do Espírito, mas de forma desequilibrada. O povo não entendia perfeitamente como era, mas que aceitava o retorno espiritual, aceitavam. Outros dizem que tu és Elias. Olha, Elias foi degolado, reencarnou como João Batista e também não tinha essas características. O povo estava fazendo essa confusão. Outros que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, a sensibilidade, a mediunidade, ele recebeu a inspiração de que aquela era a verdadeira condição de Jesus ali. Vamos agora identificar, refletir nessas passagens que o povo tinha essa intuição, ou tinha o pensamento de que Jesus seriam aquelas outras personagens que não cabia no momento. Mas nós gostaríamos de esclarecer logo para nós começarmos aqui, devido a alguns já terem me perguntado algumas vezes na Casa de Guará e em outros centros. Eu já repeti, já esclareci, mas vamos agora. Jesus perguntou: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? A expressão Filho do Homem está registrada no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, que era um grande médium. O capítulo de número 7, nos versículos 13 e 14. Nós vamos pegar aqui a primeira Bíblia, que é a Bíblia Thompson. Eu tenho uma dessa, Carmélia tem uma dessa também. Mas nós vamos observar aqui, quando ele estava perante o rei Baltazar, na Babilônia, ele descrevendo como seria aquele Messias que estavam previstas por Jeremias e outros profetas, de que viria para liderar os judeus e trazer o conforto de uma paz, de um reino diferente. Olhem como Daniel identificou para o rei Baltazar. Versículo 13.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele viu dos céus. Baltazar queria saber se era um general que vinha, era um homem poderoso, um conquistador. Ele disse, não, eu vi como um homem, como um filho do homem. Olha que aqui, essa Bíblia colocou o artigo junto com a preposição, filho do homem. Se dissesse filho de homem, quer dizer, filho de uma pessoa, de um ser masculino com um ser feminino, mas colocou filho do homem. Não sei por que acrescentaram esse artigo aí, mas vamos continuar. Eu vi que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Olha a visão de Daniel. Por isso que Jesus, em certa oportunidade, não, vocês estão esperando o quê? Eu sou. E a professora Amélia Rodrigues já escreveu um livro sobre isso, Eu Sou. Várias vezes a oportunidade que ele ressaltou que ele era aquele que estava sendo referido nas tradições judaicas, nos profetas antigos. Mas nós temos outra Bíblia aqui, que é uma tradução muito caracterizada, uma tradução da igreja evangélica, mas ela tem uma característica que a tradução é uma tradução respeitosa, uma tradução que vale a pena nós termos a observação de ressaltar, porque a versão é da imprensa bíblica brasileira. A tradução em português, João Ferreira de Almeida, muito famosa, completa e respeitada. Aqui eu trouxe para vocês a mesma parte de Daniel, capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Eu vou ler o 13 para vocês acompanharem. Me acompanhem. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem. Vamos observar, isso é interessante. Aqui nessa tradução João Ferreira de Almeida, que é respeitável, do hebraico, do grego, ele estudou várias línguas e fez, não tem o artigo O que foi acrescentado na outra, filho do homem. O artigo O define, sem o artigo indefine, é filho de homem, filho de um ser humano. A ideia é essa, como Jesus foi filho de Maria. Portanto, está aqui, eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um espírito, como filho de homem, não general, não conquistador, uma pessoa normal, como filho de homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. O outro 14 o versículo é o mesmo. Por isso que Jesus frequentemente ele se referia a isso, ó, que dizem os homens com relação ao filho, deveria ser de homem, botaram o filho do homem. Mas isso não importa, o que importa é que nós já sabemos como é, agora entendemos as características, quem foi que disse essa frase, quem registrou, foi uma manifestação mediúnica do profeta Daniel. Mas vamos agora ao item 5, a que se refere a irmã Joana de Ângeles, que é um encontro maravilhoso de Jesus com um dos líderes do Sinédrio, Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senhor dos judeus, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus cortou as louvaninhas, aquelas palavras para açucará-lo, homenageá-lo, e entrou logo na questão direta, porque ele sabia na intimidade o que Nicodemos desejava conhecer. Por isso ele foi claro:
em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Aí nós refletimos. Ele era dos mais importantes, era senador dos judeus. E aí deveria conhecer tudo isso com toda tranquilidade. Fez essa pergunta como se tivesse desconhecimento disso tudo. Aí retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Então Jesus já sabia que ele tinha conhecimento disso em algum lugar. Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Jesus estava falando das coisas nas terras, da fecundação, olha, do óvulo pelo espermatozoide, 2 gotículas de água. Então, aquela profundidade da biologia, Jesus estava tentando, ele não acreditava. Quanto mais se ele fosse falar da colônia Nosso Lar, dos mundos habitados, ele não teria condição nunca de perceber. Por isso que Jesus tinha um cuidado de falar limitado ao conhecimento das pessoas. Mas ele era um senador, era um doutor da lei, membro do Sinédrio. Por isso que Jesus fez a pergunta. Respondeu-lhe: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Aí vocês vão ficar deslumbrados. Quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela esclarece aqui, no seu sentido integral, no capítulo que comenta esse capítulo do Evangelho, no seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária, quer dizer, no Novo Testamento, sob 2 aspectos, 2 pontos. Aqueles que retornam em corpo espiritual, no perispírito, e confirmam a sobrevivência da vida, e a outra em que o espírito se reveste de matéria, a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. A primeira, esse aspecto aqui, retorna em corpo espiritual, se apresenta como ressurreição dos mortos. Aparece o chamado morto, o médium vê, ele está vendo o perispírito envolvendo o espírito. Então, ressurreição dos mortos. Enquanto a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante o retorno em corpo físico e estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. É esta a condição que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles esclarece aqui no seu capítulo. E eu vou dizer mais ainda aqui. Vamos numa parte em que ela fala estritamente sobre Nicodemos, que é importante. A Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, mas interessado em conhecer a verdade, Jesus desnudou a verdade com audácia, quanto à necessidade de nascer de novo, de voltar ao proscênio terrestre, a fim de reeducar-se, de reconsiderar atitudes, de aprofundar conhecimentos, de libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego.
um estudo acurado de lógica, rompe a forma em que se expressou, não deixando margem de dúvida, antes revelando ser esse renascimento a chave da penetração no conhecimento da realidade, que decifra o enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos conforme se expressem. Nós vamos observar que beleza as argumentações da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Portanto, ela continua aqui. Nicodemos, despertando ante a resposta, compreendeu-a de tal forma que, lúcido, volveu a interrogação. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer outra vez? E ela então registra: porque era mestre entre os doutores e intérprete da lei, não lhe poderia ser estranha essa informação, porquanto a tradição já a exarara em outra maneira de expressar esse fenômeno. Agora, porém, era discutido sem qualquer escamoteação ou subterfúgio, diretamente, a fim de que ficasse estabelecida a diretriz que ilumina os meandros mais escuros do comportamento humano e projeta misericórdia nas mais graves ocorrências agressivas e infelizes. Aí vocês ficam admirados, mas como é que a veneranda sabia disso tudo? Mas os arquivos espirituais são imensos e ela, como outros espíritos elevados, podem consultar. E vai mais adiante, a psicologia espírita, apoiada na experiência de laboratório, semelhantemente a outras doutrinas palingenésicas, toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da divina justiça, a justiça de Deus através da reencarnação, onde os espíritos reencarnam semelhantes aos mesmos lugares próximos, para que se resgatem mutuamente aquilo que fizeram de dolo uns com os outros. Esse é o trabalho maravilhoso que ela diz aqui, é um processo semelhante a outras doutrinas palingenésicas, muitas, genésicas nascimentos, que tem muitos renascimentos, não é só o espiritismo que trabalha com a reencarnação, outras religiões também, são muitas religiões nesse sentido. Aí nós vamos observar que a veneranda benfeitora toca aqui também, olha aqui, a reencarnação desse modo é também processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, reencarnando o criminoso e a vítima juntos para que haja o entendimento, a reabilitação, sempre com novas oportunidades através da reencarnação. É uma das coisas mais lindas que nós podemos observar. E não é uma coisa que nós podemos dizer assim que foi invenção do Espiritismo, de maneira nenhuma, que o Espiritismo já encontrou isso. E quando ela ressalta o que Jesus falou aqui com Nicodemos, é uma forma clara, não cabia ele discutir. Nicodemos, despertando ante a resposta, compreendeu-a de tal forma, ele compreendeu. Por que ele compreendeu? Porque ele conhecia como doutor da lei, como interpretador da lei, como alta figura do Sinédrio, era um doutor da lei, ele compreendeu de tal forma, porque ele já conhecia um dos três livros do judaísmo, a Torá, o primeiro, que representa o Antigo Testamento, o Talmud, que são orientações de procedimento, de relacionamento da vida, e a Kabbalah, que são os princípios esotéricos que fala sobre a reencarnação. Então ele já lidava com isso, ele sabia muito bem. E mais ainda, como ela ressalta aqui, despertado ante a resposta, Nicodemos compreendeu-a de tal forma que, lúcido, volveu à interrogação. Como pode um homem já velho nascer novamente? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Ele sabia. E porque ele sabia, Joana sabia, existe aqui esse livro na maçonaria, Os Segredos da Kabbalah Judaica. E é com base nisso aqui que a maçonaria
estruturou o grau 33 da maçonaria. E quando nós chegamos ao grau 33, nós compreendemos que a reencarnação é um fato. Quando eu ingressei na maçonaria como aprendiz, eu assinei uma declaração em uma sala secreta, me identificando como aquele que acredita na imortalidade da alma. Pelos dados que me foram apresentados, os livros ali como iniciante, eu vi que havia possibilidade, porque eu já era espírita e acreditava na imortalidade da alma. Mas as condições totais, segundo, paralela à doutrina espírita, como se processa, foi no grau 33, quando nós tivemos a oportunidade de estudar a Kabbalah. E o grau 33 é todo firmado em cima da Kabbalah judaica, como está aqui no manual, onde diz aqui: o simbolismo maçônico concorda in totum, quer dizer, totalmente, com o que a Kabbalah tem de essencial. Sob este ponto de vista, vamos mostrar a coincidência da árvore da vida, da árvore dos Sefirot, com a organização e a hierarquia dos oficiais de uma loja maçônica. E assim vai. São esses segredos que você que é maçom, e você, meu filho Peri, que já está no grau 18, está chegando lá, nós vamos ter a oportunidade de estudar no grau, quando você chegar ao grau 33, a Kabbalah judaica, e verificar a autenticidade, como a maçonaria informa esse princípio, mas no ápice da condição, o mestre entra no grau 4, 5, 6, 7, até o 30, é que ele vai tomar conhecimento, como lá também no Sinédrio tomavam os doutores da lei do conhecimento da reencarnação, com o nome de ressurreição da carne, como Joana de Ângeles explica, o retorno em outro corpo formado especialmente para o espírito, e a ressurreição dos mortos, que eram vistos pelos médios, através do corpo espiritual, que é o perispírito. Isso você vai ver, Peri, aguarde, no grau 33 você vai ver essa beleza, e não vai ser nada de estranho para você, nem para os outros que forem espíritas, como para mim não foi, porque a doutrina espírita já havia me mostrado toda essa realidade, que me deu a sustentação da fé, que eu tenho, aquela fé inabalável, como Kardec orienta na sua codificação. Portanto, nós vamos ver aqui outras passagens, como nós temos aqui, necessidade da reencarnação. E aí, o nosso irmão Allan Kardec pergunta aos espíritos. Essa pergunta é linda, é respondida por São Luís, o mentor espiritual da França. É um castigo a reencarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A resposta é linda, mas aqui adiante, como era um pouco extensa, a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Esse é o processo para que possamos nos elevar para planetas mais superiores, até que vai chegar uma oportunidade em que não precisa mais reencarnar. A reencarnação, aliás, precisa ter um fim útil, como diz o comentário de Allan Kardec aqui. Pela reencarnação, no mesmo planeta, quis Deus que os mesmos espíritos, pondo-se em contato, tivessem ensejo de reparar os danos recíprocos. É essa oportunidade maravilhosa. E nós vamos aqui completar com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles as coisas que precisam ser esclarecidas, como ela diz aqui. Libertador de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que pode significar, nesse dito de Jesus, limpar-se das mazelas conflitivas, mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando logo de harmonia plena. É nesse sentido que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles sempre trabalha, mostrando nesses reencontros, porque nada existe por acaso, as oportunidades de transformar aquelas adversidades em amizade
e depois em amor, em aproximação, para que a irmandade brote naturalmente e um hífen de amor ligue os corações dos desafetos e dos criminosos, para que não haja nenhuma impossibilidade de reconciliação. Esse é o objetivo em que a justiça de Deus se realiza, um método pedagógico eficiente de recuperação para todos. Por isso que nós vamos sugerir que vocês leiam em casa este capítulo, não somente do Evangelho, mas que leiam o capítulo da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que atualiza o pensamento de Jesus, esclarece o que tem na Kabbalah. Ela diz aqui de uma forma suave e tranquila, mas está tudo escrito aqui. Nós temos a oportunidade de confirmar e comprovar pela análise que ela faz gradativamente, mostrando todos os percalços que temos aqui, para que possamos aprender de uma forma segura, tranquila, serena. E ela mais, para eu concluir, eu vou dizer aqui o que eu deixei de sobremesa. Todos os seres animais e humanos experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Todos os animais e seres humanos. Aí nós completaremos. Isso é material até para um seminário. Mas no outro parágrafo ela diz aqui: Jesus, homem, que nunca se encarnara antes na terra. Porque ainda eu já vi pessoas em palestras dizer que Jesus já esteve aqui antes entre os essênios. Não, quem esteve entre os essênios foi o professor que eu conheço, foi o professor Eurípides Bassanufo. Mas aqui não, Jesus, homem, nunca se reencarnara antes na Terra, se foi ele quem fez o nosso planeta. Portanto, ela acrescenta aqui, apresenta-nos como o ser integrado, que houvera adquirido conhecimento e amor, e viera experimentar provações e ultrajes, a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta em que se hospedava. Portanto, essa é uma mensagem linda, a mensagem é que todos nós somos submetidos da lei da reencarnação. E nós vamos encerrar com a mensagem de Malbataan, que ele conta em um dos seus livros uma história muito bonita, que se passaram muitas comunidades do tempo de Jesus, depois que ele ressuscitou, que voltou, muitos judeus foram se convertendo ao cristianismo, ainda misturando símbolos com a doutrina cristã, e um desses grupos saía de uma parte da Galileia todos os anos, carregando uma cruz em penitência para ir para a cidade de Jerusalém e depositar todas essas cruzes no Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado. E assim faziam, só homens. E aí saiu no deserto com aquelas pesadas cruzes, carregando, e entre eles um jovem muito afoito, que queria participar também, uns 22, 23 anos, e lá lembrem-se que a irmã Amélia Rodrigues nos fala que a maioridade judaica era de 30 anos, portanto ele era um jovem ainda. 24 anos, ele também pegou uma das cruzes, saiu lá, e era um carpinteiro que preparava tudo, ele pegou uma delas e saiu. Mas acontece que no primeiro dia ele já começou a se queixar para ele mesmo o peso da cruz. Andando no deserto com um calor escaldante, areia quente, de noite um frio abaixo de zero, ele começou a ficar inconformado com isso. E no terceiro dia daquela caminhada ele já não suportava mais, os ombros feridos, as cruzes estavam todas colocadas assim junto de um paredão, enquanto eles dormiam assim, ao lado, assim, perto de um lugar onde tinha uma pequena fonte. E aí de noite, tudo escuro, não tinha lua, ele levantou-se ponta de pé, foi até lá o local, experimentou todas as cruzes, escolheu uma que ele considerou que era mais leve e colocou do lado, no arbusto assim. De manhã todo mundo acordou, se preparou e tal, refeição ligeira, ele foi lá, pegou a cruz, botou aqui e esperou que alguém reclamasse. Lá para o meio-dia ninguém reclamou, todo mundo sua cruz, ele estranhou. Quando ele descansou no meio-dia, que ele olhou, ele viu que aquela cruz que ele pegou era a mesma dele. Coincidentemente, que tinha o peso que ele achava, experimentou todas as outras, que tinha um peso menor, e ele ainda achava pesada. Ele aí não se conformou.
E aí, numa outra vila, a trajetória, ele ficava sempre por detrás e arranjando o lugar. Sempre tinha um carpinteiro, ele pegava e mandava cortar um pedaço para poder ficar mais leve. E assim, durante 15 dias andando, ele foi cortando os pedaços, pequeno, para poder chegar. Quando chegou no lugar em que precisava transportar um despenhadeiro de um lugar para o outro, já se aproximando de Jerusalém, todos chegavam ali, botavam a cruz de uma ponta do despenhadeiro para outra, dava demais, passavam do lado de lá, pegavam a cruz e ia embora. Ele ficou por último. Ficou por último porque ele ficou com vergonha. Ele sabia que a cruz, que era um padrão para todos, não ia dar para ele. Mesmo assim, os outros do outro lado estavam esperando. Ele, envergonhado, procurou calçar a cara numa pedra, botou lá na ponta tal, e aí deixou lá, estava coisa irregular, e ele aí começou a passar. E despencou lá de cima, e se bateu nas pedras lá embaixo, e desencarnou na hora. Malbataan conta que não sabe quanto tempo ele despertou no plano espiritual. E viu um campo verde enorme, lindo. Aquele campo assim maravilhosamente belo, com uma cidade linda, um portão todo trabalhado, embelezado, ornamentado. Parecia que foi um grande arquiteto que fez aquela construção maravilhosa. E na porta um anjo que atendia de forma benévola todos aqueles que vinham. E aí ele foi e ficou curioso, com vergonha do que ele fez, porque ele fez uma sabotagem e ele próprio foi prejudicado por isso. Ele ficou ali parado o dia todo e as pessoas vinham e o anjo fazia uma pergunta. Se a pessoa não soubesse, conta a história, ia para o outro portão, que era o portão do inferno. Fazia a pergunta, não acertava para lá. Quem acertava, entrava. E muitos entravam, interessante é isso. E ele então se ajoelhou de noite e pediu a Deus que o ajudasse. Pediu a Jesus que o inspirasse, que afinal de contas Jesus era misericordioso, bom, e ele fez um gesto estúpido, que só ele próprio foi prejudicado, ele foi lesado, e ele se arrependeu, e a base do arrependimento é o princípio para aceitar uma nova reencarnação, que ele queria retornar para resgatar isso que ele fez. Apareceu um anjo e disse: meu filho, você vai responder a pergunta, feche os olhos, que eu vou te inspirar a resposta e você vai entrar. Está concedida a você essa oportunidade de você entrar no céu, mas prepare-se para uma próxima reencarnação, para você resgatar esse ato delituoso que você fez. Não somente enganando as leis de Deus, mas a você próprio que foi prejudicado, porque você desencarnou de forma prematura, você tinha um futuro lindo pela frente. Ele chorou muito, mas arrependido de forma decidida, disse: não, em nome de Jesus, eu quero responder, eu quero entrar e quero reencarnar proximamente. Aí ele levantou-se aos primeiros raios da aurora e devagarzinho, humildemente, aproximou-se do anjo. E o anjo disse: meu filho, de onde você vem? Ele disse: da Galileia, Senhor. Oh, a terra de Jesus, que coisa boa! Você deve ser uma pessoa muito boa, deve da região de Jesus, você respirou aquele ar que Jesus respirou, você pisou no solo que Jesus pisou, e ele foi ficando mais envergonhado de tanta coisa, sem poder dizer: para, porque eu já estou aqui, que eu não aguento com o peso da minha culpa no meu coração. Ele disse: meu filho, o que você tenha feito, você vai se depurar através da reencarnação que você aceitou. Portanto, vou lhe fazer uma pergunta simples agora. Qual é o tamanho de Deus? Ele parou, fechou os olhos e o anjo inspirou. Ele disse: Deus é grande e é pequeno. É grande porque ocupa todos os espaços do universo infinito. E ao mesmo tempo ele é tão pequeno que ele cabe dentro do meu coração. Aí o anjo disse: louvado seja Deus, entre, meu filho, e você vai agora iniciar a sua nova caminhada de libertação. Deus o abençoe. Assim também, nós vamos agradecer a Jesus todos os dias a oportunidade
de recebermos as lições bondosas do Evangelho, iluminadas pela luz mirífica da codificação espírita, a fim de nos fortalecermos em fé, em coragem, determinação, para seguirmos sempre as pegadas luminosas de Jesus, que nos levarão sempre para o caminho da felicidade e da vida eterna. Deus os abençoe a todos.